Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Meu material, por favor. Vamos hoje. Ok, está lá, Mercedes LQD. Por favor, comparecer ao local. Muito bem. Estamos hoje, mais uma vez, dando sequência à nossa jornada unidos para perseverar. Semana passada, nós definimos o que seria perseverança, hipomoné, esse termo muito valioso, pedagógico no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e nós estamos caminhando a partir dessa definição de que perseverança é a característica de alguém que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, da sua fé, da sua piedade, mesmo diante das mais terríveis, chocantes, assustadoras provações ou sofrimento. Perseverança, é impossível falarmos de perseverança sem nós destacarmos de ser uma condição, de ser uma realidade que sempre estará anexada a enfrentamento. E nós temos entendido de que perseverança é um dos valores inegociáveis da vida de um discípulo. Nós precisamos pensar em perseverança não apenas no contexto de reino de Deus, não apenas no contexto de igreja, mas no contexto da vida. Se a gente não reagirmos, chega momentos na nossa vida que nós nos acomodamos de uma tal maneira, de que nós acumulamos atividades, decisões que nós paramos, que nós desistimos, seja funções, tarefas profissionais, seja funções ou tarefas estudantis. As áreas da nossa vida às vezes vão paralisando devido a muitos sofrimentos, devido a muitos embates, muitos enfrentamentos. É interessante de que a igreja, os pais, precisam inculcar na mente dos seus filhos essa natureza, esta essência de perseverança. Eu destaquei aqui as palavras do Rocky Balboa, naquele filme, clássico filme, quando o seu filho vai tentar convencê-lo a não lutar contra o seu oponente, porque na visão dele, o seu pai poderia estar em desvantagem. Então, o seu pai, o Rocky, então, vai dar um discurso, e nessas palavras eu coletei, que ele dizia: o mundo não é um mar de rosas. Eu lembro que quando o Alejandro, eu acho que eu já contei isso em algum outro momento, quando o Alejandro começou a fazer natação, o Alejandro era um menino que nadava igual aquele machado de Eliseu, que caiu lá no mar, Não sabia nada. Colocamos ele na aula de natação, e então, 2 semanas depois, a professora nos chamou dizendo: olha, é o seguinte, daqui a 2 semanas nós teremos uma competição aqui na escola, e nós gostaríamos que o Alejandro participasse. E nós dizíamos: mas o Alejandro não sabe nadar, ele já está aqui apenas 2 semanas. E ela disse: não, fica tranquilo que eu vou fazer um intensivo nele e ele terá condição de participar. Ok, o Alejandro: pai, eu quero participar. Nós concordamos. Chegou no dia da competição, chegamos lá, lotado a escola, e muitos colegas ali da escola já estavam nas provas. Gente, tinha menino lá que nadava igual um peixe, mas pensa uma competição acirrada, de alto nível. O Alejandro começou a sentir a pressão do ambiente, começou a sentir a pressão dos rivais. Aí ele olhou para mim e disse: pai, eu estou sentindo de não competir. Aí eu chamei ele e falei assim: é o seguinte, meu filho, você tem todo o direito de não competir por várias razões.
Por você estar recém-chegado aqui, por você ainda não ter dominado a técnica, você tem todas as razões. Mas deixa eu te dar um conselho de pai. Se você desistir agora, corre-se um risco de todas as vezes que você estiver sob pressão, se você tiver alternativa para fugir, você vai fugir. Então que tal você encarar isso? Independente do resultado, seja valente, tenha coragem, encara. Papai vai estar aqui para te receber no final da prova, independente do resultado. Encorajei ele, disse: pai, então eu vou participar. E ele participou. E quando eu fui receber ele, quando ele terminou de nadar, eu lá estava, peguei na mão dele e disse: cara, você está vendo como que você conseguiu? Você chegou em terceiro lugar, rapaz. Ele ficou todo feliz: pai, é verdade, cheguei em terceiro lugar. Aquela alegria, e eu dando parabéns, a Eileen dando parabéns para ele. E quando chegou na hora de nós colocarmos a medalha ali no pódio, aí eu vi que ele ficou meio triste. Aí ele falou assim: pai, o senhor falou que eu cheguei em terceiro lugar, só que foi só 3 que competiram. Eu falei: não, meu filho, fica tranquilo. O Espírito Santo é o terceiro da Trindade. Segue em frente. Vamos para frente. O importante é que você enfrentou a pressão. Os pais precisam inculcar nos seus filhos de que a vida, o mundo, não é um mar de rosas. Tem muita gente covarde que não casa, porque eles é covarde demais para casar. Ah, isso não é para mim. Ele quer boemia, ele quer zona de conforto, ela quer zona de conforto. E já se sabe que casamento, o negócio é tenso, tenso e tenso. A vida não é um mar de rosas. Ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas saber viver trata-se de quanto você é capaz de continuar batendo. Eu achei fantástico quando ele termina dizendo: é assim que se consegue vencer. Tem que estar preparado para apanhar. Perseverança tem a ver com alguém que está disposto, que aguenta a pancada. Essas pessoas que qualquer coisa deixa de vir em culto, qualquer coisa para de congregar, qualquer coisa vai flertando com o mundo, qualquer coisa vai dormir separado no quarto, essas coisas que vai se empirraçando. A vida é para quem é perseverante. A vida cristã é só para quem definiu perseverar como verbo da sua conjugação diária. E nós estamos caminhando então a partir do tema: persevere na sua peregrinação espiritual. E qual é o nosso contexto? O nosso contexto é que nós estamos olhando para a peregrinação de Israel até Canaã e estamos traçando um paralelo com a peregrinação do nosso discipulado, do seguir a Jesus. E quando nós fazemos esse paralelo, é baseado no que Paulo vai dizer em Coríntios 10:11, quando ele diz que todas essas coisas lhe sobreveio, está falando a Israel ao longo da sua peregrinação. E Paulo vai dizer que essas coisas são figuras, são exemplos, são modelos, são lições para a igreja na sua jornada espiritual. Você precisa pegar esta lição, porque isso é muito pedagógico. O Antigo Testamento está em nossas mãos, para que você entenda que tudo aquilo que acontecia em um plano literal, agora na nova aliança, isso sucede num plano espiritual e interior.
Por exemplo, você não vai encontrar mais hoje Deus pedindo para que a igreja faça lá, venha rodear alguma muralha lá da China, dizendo: olha, quando vocês rodear como o muro de Berlim. Em nenhum momento Deus instituiu que alguma igreja do Brasil viesse dar roda lá aqueles muros, porque depois da 13ª volta o povo ia gritar e as muralhas iriam cair, porque isso aconteceu com Jericó. Você não tem mais isso. Porém, no Novo Testamento, Paulo faz uma alusão de que as fortalezas agora não são mais literais, visíveis, físicas. As fortalezas são mentais. Coríntios capítulo 10, de que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Já não é mais muralha de Jericó física, mas são muralhas no nosso entendimento. No Antigo Testamento você vê Deus se apossando de uma sarça ardente, e essa sarça não se consumia. No Novo Testamento você não vê vegetação pegando fogo, mas você vê o coração dos discípulos no caminho de Emaús, que ardia e não se consumia. Então, quando você olha para o Antigo Testamento e você contempla todas essas realidades, estão como uma lição pedagógica. A circuncisão no Antigo Testamento era literal e física, mas no Novo Testamento Paulo vai dizer de que a circuncisão agora não é mais física nem literal, agora é no coração. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você precisa ter este olhar de que o que sucedia ali na sua literalidade agora acontece em um plano espiritual no nosso interior. Por essa razão, nós olhamos para a peregrinação de Israel e nós extraímos lições para o nosso discipulado. A partir disso, nós definimos, semana passada, de que o Egito nós configuramos como sendo o mundo. E é interessante que o Egito não é apenas um sentido simbólico de mundo, mas o Egito também é simbólico de limitação. Porque a Bíblia diz que Faraó vai levantar decretos para que não houvesse multiplicação no povo. A multiplicação de Israel no Egito incomodou Faraó. A frutificação de Israel no Egito perturbou Faraó. Então, Egito não fala apenas de um mundo, mas o Egito fala de limitação. Há muita gente ainda no Egito das limitações. São pessoas paralisadas, são pessoas que são muito limitadas, não avança, não progride, não desenvolve. Isso fala de uma representação espiritual do Egito. Nós definimos semana passada que deserto, o percurso do deserto é o processo do aperfeiçoamento do nosso caráter, aperfeiçoamento das nossas virtudes. E Canaã, nós não estamos interpretando como sendo o céu. Nós estamos interpretando Canaã como sendo a plenitude da vida cristã. Então há muita gente que serão salva. Por exemplo, Moisés foi salvo, mas não entrou na terra. Ei, há muita gente que vai para o céu, mas o Evangelho não fala apenas de um passaporte para você ir para o céu. O Evangelho é muito mais do que isso. A Bíblia diz que Jesus não veio apenas trazer vida, porque vida fala de uma respiração, ou fala de alguns sinais vitais mínimos, está vivo. Não, o Evangelho diz que Jesus veio dar vida, e vida em abundância. Então tem gente que vem à igreja, tem gente que frequenta os nossos cultos, e são pessoas que serão salvas, ou são salvas, o seu nome está escrito no livro da vida, mas não vive plenitude,
não vive inteireza aquilo que Jesus preparou para nós vivermos no reino de Deus aqui. Existem casamentos que podem até ir para o céu, mas não vive plenitude. Não existe plenitude de vida, não existe plenitude de emoções, não existe plenitude de graça, não existe. E nós estamos aqui para abençoar a sua vida com essa palavra, dizendo de que o que Cristo realizou na cruz não é apenas um passaporte para você ir para a eternidade. O que Cristo realizou na cruz é para lhe dar a capacidade, para lhe dar a condição de você viver uma plenitude aqui e agora. Nós somos chamados para começar a viver o céu aqui na terra. É por isso que Teresa de Ávila vai dizer que o caminho para o céu já é o céu, e é disso que nós estamos a buscar. Há muita gente que diz: pastor, eu só quero ir para o céu. Eu não quero apenas ir para o céu. Eu não quero ser apenas uma pessoa que vive essa vida mesquinha, que a única ocupação que ele está a fazer é pensar em ir para o céu. Eu quero viver uma plenitude aqui. Tudo aquilo que Deus preparou para o meu casamento, tudo que Deus preparou para eu ver nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos, tataranetos, se assim Deus permitir, eu quero viver. Tudo que Deus preparou para eu viver financeiramente, eu quero viver. Tudo que Deus preparou para eu viver na minha vida física, na minha vida emocional, porque o Evangelho é plenitude, é totalidade. Todas as áreas da minha vida, o Evangelho veio abençoar, o Evangelho veio transformar, e nós estamos aqui para dizer: nós não queremos apenas ir para o céu, mas enquanto nós estivermos aqui, nós queremos viver esta vida em abundância. Quem quer viver isso? Amém? Tendo dito isso, nós conversamos semana passada de que a perseverança é algo que vai revelar o que de fato somos. A história de Caleb é essa história emblemática de alguém que perseverou. E a perseverança de Caleb vai deixar muito bem claro que quando você decide perseverar, isso vai revelando a sua verdadeira identidade. A parábola das virgens é isso que nos ensina. Quando o noivo demora, o tempo prolongado revelou de fato quem era quem. Quem era quem. A perseverança vai revelando quem verdadeiro nós somos. Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 31, dizendo: se vós permanecerdes nas minhas palavras, ou na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É Jesus que está dizendo. Se não houver perseverança, se não houver permanência, não era verdadeiro discípulo. Porque quando o tempo passa, quando o tempo vai avançando, aquilo que está no coração, aquilo que estava no interior, as motivações, as intenções vão sendo descobertas. Então existem pessoas que entraram por essas portas, existem pessoas que se batizaram, existem pessoas que participaram de ceia, existem pessoas que até tiveram funções, tarefas, lideranças, mas são pessoas que não permaneceram, não perseveraram, e isso acaba revelando, segundo as palavras de Jesus, de que essas pessoas verdadeiramente nunca foram discípulos, porque a perseverança vai revelando verdadeiramente quem nós somos. Em segundo lugar, nós trabalhamos de que a perseverança, ela vai aperfeiçoando as nossas resistências, e Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 5, de que a mãe da perseverança é a tribulação, e a filha da perseverança é a experiência. Vamos dizer junto? A tribulação, vamos lá, a tribulação
é a mãe da perseverança. E a experiência é a filha da perseverança. A tribulação é mãe no sentido de produzir, de gerar. E a experiência é filha, porque é ela que é resultado da nossa perseverança. Tendo dito isso, hoje nós então avançaremos dizendo de que, em terceiro lugar, quando nós olhamos para a história de Caleb, nós aprendemos de que a perseverança me livra. A perseverança te livra de aceitar conclusões e sentenças irreais. Porque é isso que nós contemplamos na jornada dessa peregrinação, quando os espias chegam lá na terra, e eles então contemplam gigantes, e eles agora começam a tirar conclusões de que gigantes eram sinais de impossibilidades, de que os gigantes eram sinais de inacessibilidade, de que os gigantes eram sinais de algo que não poderia ser transposto, que não poderia ser vencido, que não poderia ser prevalecido. E agora eles, ao desistirem, eles aceitam essa conclusão como sendo definitiva. Porém, essa sentença que eles recebem era irreal. Quando você decide não avançar, quando você decide não perseverar naquilo que, segundo Paulo aos Filipenses, é nobre, aquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que é virtuoso, quando você decide não perseverar nessas realidades, você acaba aceitando conclusões irreais. Quantas pessoas que eu já aconselhei, que estão no segundo casamento, por exemplo, e ele ou ela falou assim: pastor, hoje eu entendo que se eu tivesse tentado um pouco mais, eu daria conta. Hoje eu sei que se eu tivesse perseverado um pouco mais, com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria avançado, teria vencido aquela barreira. Quantos ministérios que foram abandonados, e foram abandonados porque eles desistiram de perseverar. E quando eles desistiram de perseverar, eles olharam para as adversidades, olharam para as oposições, as pessoas que não eram a favor delas, e eles vão fazendo uma somatização das resistências, e eles vão dizendo o seguinte: está vendo, não tem como eu cumprir o meu chamado, não tem como eu cumprir a minha vocação, por causa disso, por causa daquilo. Então é isso mesmo, não tem como eu ir mais adiante, não tem como eu avançar, então é eu parar, então é eu desistir. E eles vão aceitando essas sentenças vindas das adversidades como sendo reais, mas não são reais. Existem pessoas que disseram assim: mas Deus me prometeu, mas não se cumpriu. Mas não se cumpriu, não foi porque Deus falhou, não se cumpriu porque em algum momento houve desistência na perseverança de estar no lugar em que essa promessa deveria ser cumprida. Vem diante de mim pelo menos alguns personagens que vai reforçando esse nosso entendimento. Por exemplo, Sara olha para Abraão e fala assim: Abraão, meu marido, há uma promessa sobre nós, de um herdeiro, há uma promessa sobre nós, de alguém que vai herdar. Mas assim, você já é idoso, eu já sou idosa, já não há mais menstruação, já não há mais fluxo de óvulo. Então sabe de uma coisa, Abraão, é impossível.
Naquele momento, Sara desiste. Naquele momento, Sara para de perseverar. E ela aceita aquela situação, aquela conclusão, como se fosse real, mas não era real, era irreal. Se ela perseverasse um pouco mais, se Abraão perseverasse um pouco mais, eles veriam de que aquela conclusão estava equivocada. Por que não lembrar de Rebeca e Jacó? Rebeca já tinha ouvido falar de Deus, de que o menor iria dominar o maior. Deus havia falado que o maior iria servir o menor. Deus já havia falado, já era uma sentença, era um decreto. Mas à medida que os dias foram passando, Rebeca vai olhando os cenários, e um dia ela ouve Isaac, o seu marido, pedindo para Esaú preparar um guisado para que ele pudesse ministrar a bênção. Ela disse: o quê? Não vai se cumprir. Então ela disse: se eu não agir, essa promessa não vai se cumprir. Ela tira uma conclusão irreal, porque ela não perseverou na promessa. E quando ela arquiteta, elabora um engano, e Jacó flerta com ela, vocês sabem, existe danos no nosso casamento, existe danos nas nossas famílias, existe danos na nossa vida financeira, existe danos na nossa vida, que são resultados de conclusões irreais, e nós aceitamos essas sentenças. Por quê? Porque nós, em algum momento, desistimos de perseverar. A ausência de perseverança causa uma miopia no coração. Você não consegue enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. Esses homens revoltaram, esses homens resistiram a Deus, esses homens pecaram contra Deus, essa multidão resistiram ao Senhor, porque eles aceitaram uma conclusão irreal. E isso aconteceu porque eles não perseveraram. Quando nós não perseveramos nas nossas relações, quando nós não perseveramos na nossa jornada espiritual, há uma miopia no nosso coração, há uma miopia na alma, há uma miopia no nosso interior, e nós não conseguimos vislumbrar nada além daquilo que nos assusta. Isso aconteceu com Sara, isso aconteceu com Saul. Samuel disse assim: espere eu chegar, que eu vou sacrificar. Mas à medida em que as pressões iam se multiplicando diante dos olhos de Saul, Saul tira uma conclusão irreal. E por que ele tira uma conclusão irreal? Porque ele desistiu de perseverar em uma palavra que havia recebido do profeta. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não poucas pessoas estão estão colhendo coisas amargas. Porque quando pararam de perseverar, eles aceitaram conclusões equivocadas, que na mente deles não tinha uma outra alternativa. Era este o laudo, era este o diagnóstico real da situação. Mas Caleb aparece no texto para nos dizer que se a ausência de perseverança, se a ausência de perseverança resulta numa miopia, de você olhar para o gigante, você dá um zoom para o gigante, você supervaloriza a situação, você supervaloriza a dor, você supervaloriza os inimigos, você supervaloriza as resistências. Você conhece alguém assim? Que ele vai supervalorizando a dor que está sentindo, ele vai supervalorizando a luta que está passando, ele vai transformando copos d'água. Eu não estou sendo injusto, eu não estou minimizando os seus dilemas,
dilemas, mas eu estou dizendo que a ausência de perseverança vai gerando um zoom, vai aumentando aquilo que não é real. Se a ausência de perseverança gera isso, o exercício da perseverança baseado na vida de Caleb e de Josué, a perseverança nos faz enxergar além dos nossos olhos. A perseverança nos faz enxergar além dos nossos olhos. A perseverança fez com que Josué enxergasse além daquelas fortalezas. O profeta veio ensinar a Naamã que a sua perseverança era a única maneira dele enxergar a sua cura após o 7º mergulho nas águas do Jordão. A perseverança veio falar para Daniel que era o único jeito de ele receber as visões de Deus. A perseverança foi a única companheira de Jó em dizer para ele que se ele perseverasse, Deus mudaria o cativeiro da sua dor, do seu sofrimento, da sua tragédia e das suas perdas. Eu quero liberar uma palavra para você esta noite. Jesus quer liberar uma palavra para os seus discípulos. Quem é tocável por essa palavra? Quem é tocável por essa palavra? Levante a sua mão, deixa eu ministrar em nome de Jesus. O Espírito Santo plantará este espírito de perseverança na sua alma, no seu espírito, para que tu enxergue muito além daquilo que está diante dos seus olhos. Deus me usa para lhe dizer aquilo que está diante dos teus olhos, que lhe dá 1000 razões para você desistir do casamento, para você desistir dos seus filhos, para você desistir da sua chamada, para você desistir do futuro. Deus me usa para lhe dizer: se fores fiéis em perseverar, tu verás que o gigante não é tão grande assim, tu verás que esta barreira não é intransponível assim, tu verás que Golias não é invencível assim, tu verás que esta lepra não é incurável assim, que esta enfermidade tem jeito debaixo do milagre sobrenatural de Deus. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você precisa lembrar de que o texto enfatiza, versículo 8: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Versículo 9: pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. O texto enfatiza que o segredo na vida de Caleb, de ver além daquilo que estava diante dos seus olhos, era o espírito perseverante que estava na sua alma. Queridos, discípulo de Jesus é tomado, é dominado pelo espírito de perseverança. Ele olha o que ninguém olha, ele enxerga o que ninguém enxerga, ele sente o que ninguém está sentindo, ele crê naquilo que muita gente não crê, ele vê naquilo que ninguém está vendo, porque o espírito de perseverança te dá capacidade de discernir realidades sobrenaturais. O espírito de perseverança abre o sobrenatural, e você crê no impossível, e você vê o invisível, e você
crê no incrível de Deus para a sua vida. Quem é tocável por esta palavra? Quantas desistências de relacionamentos, quantas desistências de igreja, de vida cristã, pessoas que vão abrindo mão, porque a alma foi deixando de perseverar. Em quarto lugar, eu aprendo de que a perseverança é o espírito que suporta as coisas, porque sabe que estas coisas estão o levando para um alvo de glória. Você acha que foi difícil para Caleb? Você acha que foi difícil para Caleb? Você acha que foi fácil para Caleb, melhor dizendo? Você acha que foi fácil aquela peregrinação? Você está rodeado, ladeado de pessoas ridículas, de pessoas murmuradoras, difamadores, incrédulos. Você acha que foi fácil para Caleb? Gente, nós não estamos falando de 40 dias, de 40 meses. Estamos falando de 40 anos. Meu Deus. Mas o que fez Caleb ficar firme? É porque no dia em que ele voltou com aqueles 11 espias, ele recebeu uma promessa. E Deus disse: Caleb, a terra em que os teus pés pisaram, é esta herança que é tua. Eu imagino que quando Caleb estava diante de tentações, de seduções, ele aguentava as dores. Não, este homem, ele aguenta esse enfrentamento. Não, essa mulher aguenta esta luta. Não, essa mulher aguenta esse desafio. Não, este irmão aguenta, porque ele sabe que está escrito. Ele sabe que está escrito que esta leve e momentânea tribulação não há de ser comparada com o peso de glória que nos aguarda ali. Eu vou suportar dizer não ao pecado. Eu vou resistir às seduções do mundo. Eu vou resistir. Eu vou viver o sacrifício. Eu suportarei as dores da caminhada. Vou me molhar nessa tempestade. Vou transpirar neste deserto. Vai doer, vai sangrar, mas eu sei que tudo isso que eu estou enfrentando nesta casa, nesta família, no meu trabalho, nesta cidade, no mundo, eu sei que para cada cicatriz Deus tem um gozo multiplicado. Eu sei que para cada dor sentida Deus tem uma dupla honra para me dar no seu tempo, no seu lugar, para a glória do seu nome e bem-aventurança da minha alma. Você sabe por que nós desistimos das nossas virtudes? Nós desistimos muitas vezes dos nossos atos de bondade. Sabe por quê? Porque lá no fundo nós somos tomados pelo pecado da incredulidade. Nós não cremos de que Deus vai nos recompensar. A gente está dizendo: eu não creio que valerá a pena.
eu não creio que é tudo isso, não. Quando a gente vai negociando, a gente vai flertando, a gente vai fazendo concessões em realidades da nossa vida, em compromissos, em alianças com Deus, com as pessoas que nunca deveriam ter sido concedidas, e nós vamos negociando. Sabe por quê? Porque lá no fundo a gente não está crendo que o que está nos reservando, depois de você enfrentar, depois de você perseverar esses desafios da sua casa, depois de você perseverar nos desafios da sua chamada, nos desafios da vida, Deus, a Bíblia diz que Deus é justo para nos recompensar com todos os atos de bondade expressados do nosso coração. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Quando você começa a cobrar louvores, quando você começa a cobrar reconhecimento das pessoas, quando você começa a cobrar de que os outros precisam te reconhecer, de que alguém precisa te louvar, lá no fundo você está dizendo: eu não creio que Deus é fiel bastante para me recompensar. Quando você começa a exigir isso das pessoas, quando você começa a exigir isso de gente, cobrando ela, você se torna um credor. Você se torna uma credora. E por que você se torna um credor aqui? Você começa a cobrar das pessoas, porque lá no fundo você está dizendo para o céu: eu não sei, eu não creio, tenho minhas dúvidas, que Deus é fiel bastante para fazer isso por mim. Então, se eu não buscar aqui agora, se eu não dar o meu jeito, eu ficarei esquecido. Quando eu vou tomando essas atitudes, é assim que o mundo espiritual vai lendo e vai interpretando. Quando nós vamos desistindo aqui, nós vamos dizer: eu não acredito que o que a Bíblia fala sobre céu é tudo isso, não. Então eu vou fazendo concessões aqui. Caleb não abre mão da convicção que foi gerada nele no dia em que ele ouviu aquela palavra. A partir disso, eu vos falo de que a ausência de perseverança, em sexto lugar, impede que a gente tenha colheita de uma boa semeadura que nós fizemos. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 6. Não cansemos de fazer, de praticar o bem. Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos. Se, olha a condição, não houvermos desfalecido. Você consegue entender que havia vitórias em pessoas que estavam no próximo passo? Estava no próximo passo. E ele semeou. Ele fez o bem. Ela tentou. Ele tentou, eles tentaram, mas não foram até o limite. Não foi até o fim. E quando você vem fazendo semeaduras boas em relação a gente, em relação à igreja, eu fui fiel a esta igreja, com meu Deus, quantas pessoas que começaram a desistir de servir a igreja local, porque na cabeça dele, ele já deveria estar numa posição, ela já deveria estar numa posição, já deveria estar liderando tal área, deveria estar num status, numa posição eclesiástica, e pelo fato de não ter vindo, então ele foi desistindo, mas não sabia que se ele perseverasse um pouco mais, se essa esposa soubesse que se ela tivesse perseverado um pouco mais, se esses pais soubessem que se tivesse perseverado um pouco mais, e aí vem angústia, porque ele olha para trás e fala: e as minhas semeaduras? E os meus sacrifícios?
frutos. Não adiantou de nada. O texto está dizendo: se nós não perseverarmos até o fim, a nossa boa semeadura não será colhida. Não será colhida. É por isso que eu encerro esta noite vos dizendo de que a perseverança é a raiz de todas as virtudes. O amor é a coroa de tudo. A bondade, a misericórdia, a compaixão, todas as virtudes são excelentes. A mansidão, o domínio próprio, a temperança, a alegria, a hospitalidade, tudo isso são virtudes excelentes. Porém, se não houver perseverança em cada uma delas, te impede de você colher os seus frutos. Aqueles 4 amigos, quando pegam aquele paralítico e levam até Jesus, a casa está cheia. Gente, foi uma atitude nobre, sim ou não? Fala para mim, se um daqueles dissesse assim, ô amigo, assim, tentamos, hein? Você acha que o enfermo ficaria zangado com ele? Sim ou não? Não. Rapaz, vocês me tiraram de casa, vocês me carregaram ao longo dessa distância. Gente, obrigado mesmo. Todo mundo iria bater palma, porque foi uma atitude nobre e teria razões aparentes de parar ali. Mas ali está uma perseverança nos seus atos de misericórdia, nos seus atos de bondade. Eles decidiram ir um pouco mais adiante. Eles decidiram ir um pouco mais adiante. Aí quando eles decidem ir um pouco mais adiante, lembre-se, se eles voltassem da porta, eles não colheriam a semeadura do sacrifício. Mas porque eles decidiram perseverar, haverá uma outra alternativa, uma outra opção. Vamos avançar. Então eles escolhem a semeadura que eles haviam feito. Ei, maridão, persevere no seu cuidado com a sua esposa. Pastor, a minha esposa não corresponde. Persevere. Persevere em honrar essa mulher. Persevere em ser o encorajador dessa mulher. Ei, mulher, persevere em cuidar do coração deste homem. Pastor, o senhor não sabe o quanto que o meu marido é frio. Ei, persevere. Persevere na sua honra, no seu respeito com este homem. Persevere no seu cuidado, na sua oração com ele. Ei, pais, persevere com seus filhos. Persevere. Não permita que nenhuma virtude fique no meio do caminho. Não permite que nenhuma virtude fica pela metade. Persevere. Pastor, eu já orei tanto para que Deus pudesse me usar, para que Ele pudesse me batizar com o seu Espírito, para que Ele pudesse, mas nada aconteceu. Tudo que você fez até aqui é louvável, mas assim, o segredo está na perseverança. Isso fala de transpiração, isso fala de sangrar muitas vezes a alma. Mas persevere na tua busca em honrar.
Persevere na sua prática de não permitir que mágoas e ressentimentos de pessoas que te traíram, pessoas que te perseguiram, pessoas que foram injustas com você, persevere para que tudo isso não crie no seu coração raízes de amargura. Porque a perseverança é a raiz de todas as virtudes. Você consegue se lembrar de Acã? Meu Deus, Acã passou 40 anos no deserto. Meu Deus, Acã passou 40 anos com toda aquela labuta do deserto. Mas diante de Jericó, gente, passado Jericó e Ai, já estava na terra, era na reta final. Acã decide não perseverar na reta final. Persevere nas suas virtudes, porque essa perseverança que é a raiz, que vai dar glória para o seu amor, que vai dar glória para a sua bondade, que vai dar glória para a sua compaixão. Eu não sei quem está no seu caminho que tem lhe feito chorar. Eu não sei o que está no seu caminho que está insistindo em roubar o seu equilíbrio, a sua estabilidade. Ei, discípulo de Jesus, persevere, porque a perseverança é a raiz que vai sustentar toda a sua semeadura e que vai trazer uma colheita de glória para a sua vida. Quem crê nessa palavra, diga amém.